É tão bom quando você chega em um ambiente e sente um cheiro agradável no ar, não é verdade? Um cheiro, quem sabe, de um alimento gostoso, de um bolo, de alguma coisa assim. Aí você diz, que cheiro é esse? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós temos um cheiro de Cristo. Que cheiro Cristo tem? Qual é o cheiro dele? É um cheiro que quando entra no ambiente, ele muda o ambiente, ele muda todos que estão ali presentes. Queridos, hoje o tema do nosso devocional da AD Holinés, dia 21 de janeiro de 2025, é cheiro de café. Conta-se nesse devocional de hoje que um certo homem, ele estava sentado no seu sofá, tinha acabado de tomar uma xícara de café e aquele café estava cheirando muito forte. A sua filhinha pequena corre, pula no seu colo, abraça o pai, beija o pai, mas com sinceridade em seu olhar diz: pai, eu gosto muito de você, mas eu não gosto desse cheiro. Então o tema de hoje, cheiro de café, ele é como se fosse um feedback para nós. Nós também, perante Deus, tem algumas coisas na nossa vida que cheira mal. E muitas das vezes Deus vai usar pessoas para corrigir este mau cheiro em nós. E essas pessoas, ao vir até nós, elas precisam ter humildade, gentileza e paciência, porque tem mau cheiro que demora tempo sair. Então nós precisamos também entender esse feedback quando alguém vem nos dar e tentar nos corrigir, tentar nos policiar. E por falar em cheiro, vamos falar de cheiro mesmo? Irmãos, tem pessoas que precisam se cuidar, tem pessoas que precisam se tratar. Tem um cheiro terrível, então precisamos cuidar, precisamos tomar um banho bem tomado. Vamos falar uma aula aqui de higiene. Precisa tomar um banho bem tomado, usar um desodorante debaixo do braço, usar um creme, né? Escovar os dentes, e daí por diante. Mas tem gente que não se cuida, né? Então vai aqui o primeiro feedback, com muita humildade. Meu irmão, se cuide um pouco, tá bom? Para ninguém pensar que é carapuça para alguém, minha irmã, você também, tá bom? Jovem, você também, adolescente, principalmente, porque quando chega nessa idade, eu já fui adolescente, eu sei como que é. Então, vamos se cuidar, tá bom? Esse é o primeiro feedback de hoje. Vamos para frente? Esses feedbacks vêm através dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Quando é um feedback para corrigir o nosso mau cheiro espiritual, aí você tem que baixar a cabeça e dizer, eu preciso realmente me consertar perante Deus. Mas vamos lá. Agora nós estamos no livro de Êxodo, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Êxodo começa contando aí a história do povo, dos filhos de Jacó, que desce até o Egito. 70 almas descem ao Egito, José já estava lá. E a Bíblia diz que eles começam ali no Egito crescendo mais do que o próprio povo de Faraó. A Bíblia diz que chega um momento que o reinado de Faraó troca. Morre aquele faraó que conhecia José, que conhecia os seus irmãos, né? Mais ou menos aí uns 400 mais na frente. Aí a Bíblia diz que entra agora um faraó no poder. Lembrando que faraó não é apenas nome, é título, né? O nome daqueles que ocupava o reinado do Egito, se ele chamasse José, ele passaria a ser faraó. Então era faraó primeiro, faraó segundo, e embora um monte de faraós. Então veja só, entrou um faraó no Egito que não conhecia José, que não conhecia os seus irmãos, e olhando para aquele povo de Israel crescendo, disse, olha, nós precisamos dar um jeito nisso. Por quê? Esse povo é um povo numeroso, um povo forte. Se houver uma guerra no lado dos inimigos e eles estiverem alinhados com os nossos inimigos, eles vão guerrear contra nós e vão nos vencer. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje chamou duas parteiras. O nome de uma era Puá e o nome da outra era... O nome da outra era um pouco esquisito, era Zifra, alguma coisa assim. Aí o faraó chama ela e diz assim, olha, a partir de hoje, todas as vezes que as mulheres hebreias forem dar à luz a um filho, você tem que fechar a madre dela, se for filho homem, para matá-lo. Se for mulher, deixa viver. E a Bíblia diz que aquelas mulheres temeram a Deus e não fizeram isso, a ponto que as crianças iam crescendo cada vez mais. O faraó chama elas e pergunta por quê. Elas dizem, olha, as mulheres hebreias são muito rápidas. Quando a gente chega lá, elas já têm dado a luz. É a primeira vez na Bíblia que a Bíblia diz que Deus abençoou essas mulheres egípcias, essas mulheres que eram parteiras, mesmo elas tendo mentindo para o rei, né?
que a mulher hebreia era muito rápida, Deus a abençoou de uma forma poderosa a ponto delas terem família. Mas a Bíblia diz aí, irmãos, que Faraó, não contente com isso, ele faz um decreto. Qual era o decreto? Era que todas as crianças do sexo masculino, de 3 anos para baixo, fossem lançadas no rio Nilo. Então muitas mães hebreias, muita mãe judia, lançaram os seus filhos, infelizmente, no rio Nilo. Até que certo ponto, entrando aí no capítulo de número 2, uma mulher crente, serva do Senhor, né, chamada Joquedebe, da tribo de Levi, ela está grávida e agora o filho dela é um homem. E o nome dele era Moisés. A Bíblia diz que ela, mas ainda não tinha nome, tá? Mas vamos lá. Ela estava grávida, dá à luz a um filho e esconde o seu filho durante 3 meses, não podendo mais esconder porque criança chora, né? E tem criança que chora mesmo, chora com vontade. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, não podendo mais esconder o filho dentro de casa, leva até o rio Nilo, coloca ele dentro de um cesto de junco e joga lá na beira do rio, né, entre as pastas lá, que era para Deus dar o destino. Essa é a verdade. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés, Miriam, fica de longe olhando, observando. Mas embaixo estava a filha de Faraó se banhando naquele mesmo rio com algumas escravas, algumas servas. E ela vê aquele cesto, alguém traz até ela e ela olha e estava lá aquele menino belo, menino bonito, Moisés. Aí ela disse, olha, é filha dos hebreus, né? Uma hebreia lançou aqui. Ele vai ser chamado de Moisés, porque Moisés significa tirado das águas. Eu tirei das águas. Aí na mesma hora, Miriam chega perto e diz assim, a senhora não quer que eu procure uma mulher, uma ama das hebreias, uma escrava, que amamente? Ela disse, vá, procure. E aí a Miriam correu em casa e disse, mamãe tem emprego para você. Glória a Deus. Irmãos, como Deus trabalha. A própria mãe de Moisés vai tomar conta de Moisés, vai amamentar Moisés até ele se tornar, né, uma criança já mais forte, criança adulta, e desmamar. E vamos lá. Aí no capítulo de número 2 ainda, a Bíblia diz que Moisés, ele cresce sendo chamado filho da filha de Faraó, ele se forma lá no Egito e daí por diante. Mas chega um momento que ele sai da sua casa para visitar os seus irmãos hebreus. Ele sabia que ele era hebreu. E quando chega lá na hora de visitar os seus irmãos hebreus, havia uma briga, um egípcio brigando com os hebreus. Aí a Bíblia diz que Moisés bate naquele egípcio, ele olha de um lado, olha do outro, não tinha ninguém, ele bate no egípcio e o mata, e além de matá-lo, enterra em uma cova. Passando-se algum dia, ele encontra-se agora, não mais um egípcio e um hebreu, mas 2 hebreus brigando, e ele vai apartar aquela briga, e um deles diz assim, quem você pensa que é? Você está pensando que você é nosso juiz? Você está pensando que vai matar a nós, como matasse também aquele egípcio? Aí Moisés disse, descobriram essa situação. Aí a Bíblia diz que esse acontecimento chega até Faraó, e Faraó faz um decreto. Qual era o decreto? Matar Moisés. Moisés, como diz o nordestino, perna para que te quero. Foi embora. E a Bíblia diz agora no capítulo número 3, ele se encontra lá no deserto, longe, né? No deserto. Aí a Bíblia diz que as filhas de Reuel, né, ou de Jetro, vêm dar água ao rebanho, e no meio daquilo ali um rapaz vem e proíbe elas. Moisés entra em ação mais uma vez. Moisés era um homem sanguinário. E embora que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Se Moisés, pensa bem, se Moisés era um homem manso e fez o que fez, imagina o que um homem bravo é capaz de fazer. Então eu me policio muito, tenho muito medo, muito. Mas se não é o Espírito Santo em nossa vida, meus irmãos, quão terrível nós seríamos. Eu sempre, vez ou outra, eu costumo dizer que se tirar o Espírito Santo que está dentro de você, você será um troço. Se tirar o Espírito Santo que está dentro de você, o velho homem opera de uma maneira que ninguém acredita ser você. Aí a Bíblia diz, vamos voltando aí para Moisés, deixa o velho homem para lá. Aí a Bíblia diz que Moisés agora vai para a casa de Jetro. Jetro dá a sua filha Zípora para casar com Moisés. Moisés casa-se, vai tomar conta das ovelhas do seu sogro, Reuel ou Jetro. E um dia pastoreando, a Bíblia diz que ele se encontra com Deus lá no monte chamado Monte Horebe, e Deus diz, não chega para cá. E os irmãos conhecem a história.
Aí Deus diz, vai lá no faraó e diz que eu mandei você ir lá e tirar o meu povo de lá, o meu povo do Egito. E a Bíblia diz que Moisés vai até lá, né? E daí para frente vai começar uma luta tremenda. Por quê? Faraó é um símbolo de Satanás. Satanás não quer perder as pessoas que estão aprisionadas lá. Moisés é você, ganhador de alma, pregador da palavra. Você, meu irmão que ora, você, meu irmão que jejua, você que consagra a sua vida. É você que é o Moisés, foi chamado por Deus para resgatar almas que estão aí no mundo perdido, chamado Egito, nas mãos de Faraó, que é Satanás. Mas vamos lá agora para o capítulo de número 14 de Mateus. Chegando Mateus, capítulo 14. Só comentando mais um pouco aí em Gênesis, capítulo, Êxodo, capítulo número 3, Deus vê as aflições das pessoas, tá? Ele vê, por isso ele envia Moisés para salvá-los. Mas vamos lá, capítulo número 14, versículo 1 ao 21. Aí a Bíblia vai falar aí sobre Herodes que viu João Batista, né? Herodes via João Batista via Herodes com Herodias, né? E repreendia Herodes. E Herodes, não é lícito você ter essa mulher porque ela é casada, você também é casado, e daí por diante. E a Bíblia diz que Herodes, veja só, porque às vezes a gente só olha para a filha de Salomé, né? Para Salomé, filha de Herodias, que pediu a cabeça de João Batista no prato. Mas a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo número 14, que Herodes já tinha vontade, já tinha em mente vontade de matar a João Batista. Ele não matava João Batista por causa com medo do pessoal. Então eu acredito, é um pensamento meu, a Bíblia não diz isso. Eu acredito que houve sim insinuação da parte de Herodes para aquela menina pedir a cabeça de João Batista. Tem gente, irmãos, que são dissimulados. Tem pessoas, irmãos, que são uma vergonha, né? Os discípulos de João foram até Jesus e contaram para Jesus que João Batista havia morrido. Jesus fica um pouco cabisbaixo, triste, sai, se isola, fica longe, né? Quem sabe para chorar um pouco o luto do seu amigo, do seu precursor. E a Bíblia diz que quando ele saiu e ficou só, a multidão viu. Eita, ninguém se esconde desse povo não. Ninguém se esconde desse povo não. Há muita gente que tenta se esconder, mas não se esconde. Aí a Bíblia diz que o povo viram onde Jesus estava e foram lá. E Jesus, palavra, 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 palavra. A Bíblia diz que o homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas. E Jesus foi derramando do seu tesouro, derramando, enchendo. Aí daqui a pouco os discípulos disseram, Jesus, já é hora de parar, liberar esse povo e ir embora. Ele disse, não, o povo está com fome. O povo está com fome, Jesus. Manda eles embora para eles possam comprar comida. Jesus disse, não, então vocês têm que dar de comida para eles, né? Pode alimentá-los. Aí, mas aqui só tem 5 pães e 3 peixes. Jesus pega os 5 pães e 3 peixes, multiplica. E aproximadamente 5.000 homens comem daquele pão e daquele peixe, sem contar mulheres e crianças e os 12 cestos que sobrejou. Uma aplicação para nós. O dia de luto também pode ser o dia do milagre. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Não fique cabisbaixo por luto. Não fique cabisbaixo por nada. Aquele Deus que é o dono da vida, um dia há de ressuscitá-los. Grande abraço a todos, fiquem na paz, amanhã teremos mais.